Por que Jesus foi apresentado a Deus? Por que Jesus foi levado ao 8º dia ao templo para ser consagrado ao Senhor? E por que nos dias de hoje, depois de quase 2000 anos, as pessoas que frequentam as chamadas igrejas, eles ainda praticam esse ritual, sendo um povo gentil? Jesus foi apresentado porque ele era israelita. Jesus fazia parte, como carne, como filho do homem, de uma das tribos de Israel. Ele fazia parte de uma das 12 tribos de Israel. Por isso que ele foi apresentado a Deus, ele foi consagrado, porque isso era uma ordenança, era um mandamento de Deus para fazer isso. Nos dias de hoje, principalmente nós, o povo gentil, nós não somos o povo, nós somos o povo que não recebeu nenhuma lei de Deus. As leis que Moisés recebeu no Monte Sinai, por intermédio de anjos, foram para quem? Para os israelitas. O povo gentil nunca teve lei. Então é um engano muito grande quando nasce uma criança e eles dizem: temos que apresentar a Deus, temos que consagrar a Deus. Mas eu te pergunto, será que Deus não conhece essa criança? Será que Deus não sabe que essa criança viria ao mundo? Será que essa criança não é um propósito de Deus? Será que essa criança não recebeu, não é uma missão, não é algo que ela tem que passar, que ela tem que viver na forma de uma pessoa carnal? Precisa apresentar, precisa consagrar? Isso é mais um engano da religião. Eu vou te mostrar que era uma ordenança para o povo de Israel isso aí, não para os gentios. Então, na verdade, quando se pratica isso, na verdade, está pegando uma criança e colocando debaixo da maldição. Por quê? Paulo disse, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, se pratica uma obra dessa, que é consagrar, que era uma lei de Moisés, você está pegando uma criança e colocando debaixo de maldição. Vamos ler. Livro histórico de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Eu te convido a ler 3 versículos. Estou utilizando a Nova Versão Internacional, livro histórico de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Versículo 22. Completando-se o tempo da purificação deles, de quem? Dos judeus, a lavagem com água, por isso que Jesus foi lavado no Rio Jordão, porque ele veio para praticar as leis de Moisés, ele veio para praticar a justiça de Deus, por isso que ele participou da purificação na água, principalmente porque ele era o Cordeiro de Deus. Então, pela lei de Moisés, o Cordeiro deveria ser lavado até as entranhas. Então, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. 23. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino, então não era uma menina, será consagrado ao Senhor. Versículo 24. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então aqui fica claro que o apresentar Jesus foi um cumprimento da lei de Moisés. Foi uma observância ao ritual dado de Deus por intermédio de anjos a Moisés. Então por isso que Jesus foi apresentado. Aí você me pergunta, mas e onde está isso no Velho Testamento que prova que era uma lei de Moisés e que era um mandamento de Deus? O primeiro filho israelita deveria ser consagrado ao Senhor. Êxodo capítulo 13, versículo 1 ao 2. 1 e 2, vamos ler. Êxodo capítulo 13, versículo 1 e 2. Consagração dos primogênitos. Aqui está o subtítulo. E disse o Senhor a Moisés, não é o Cláudio dizendo, e disse o Senhor a Moisés, não é nenhum pregador da graça que está mudando a Bíblia, os escritos bíblicos, não, está escrito
há muitos e muitos séculos. E disse o Senhor a Moisés: 2. Consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não gentil, não estrangeiro, não forasteiro. Não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então era o primeiro filho que nascesse do sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor. E não somente entre os homens, mas entre os animais. O primeiro filho, a primeira ovelha deveria também ser consagrada ao Senhor. O que é um israelita? Vamos colocar no dicionário, no Russais aqui, vamos ver. 1. Relativo ao descendente do patriarca bíblico Jacó, Israel. 2. Relativo ao indivíduo de qualquer das 12 tribos hebreias que se estabeleceram na Palestina por volta do século 8, século 7 a.C. Então eu te pergunto, vamos dizer que você frequenta um lugar desse há muitos anos e nasceu um neto, um filho, uma filha, e você consagrou ele ao Senhor. Eu te pergunto, você fez certo? Você não colocou esse seu filho, que hoje deve estar, sei lá quantos anos você tem que frequentar uma chamada igreja, você colocou ele na maldição de Moisés? Porque assim Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10, 3:10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Então uma criança nascer ao 8º dia ou com um mês de vida, normalmente o pessoal faz isso com um mês, tem um mês de vida. Vamos domingo, eles se arrumam, chama fotógrafo, filma tudo e fala: vamos agora apresentar, vamos à casa de papai apresentar o nosso filho, o nosso neto a Deus, vamos consagrar, porque Jesus passou por esse ritual. Lendo esses escritos, você não se envergonha? Você não reconhece que você praticou uma obra da maldição de Moisés? É difícil entender isso. Não sou eu que estou mudando, não sou eu que estou dando orientação errada. É o que está escrito na palavra, é o que está escrito nas leis de Moisés. É o que Paulo, pelo Espírito da Graça, disse. Quando uma pessoa se justifica ou pratica obras de Moisés, está debaixo de maldição. Então aí essa criança cresce revoltada, essa criança desobediente, essa criança infelizmente vai para as drogas, vai para o roubo. São todas? Óbvio que não, mas corre o risco. Por quê? Você está colocando debaixo de maldição. Então essa pessoa pode ter insônia, essa pessoa pode ter manifestações de espíritos imundos, porque ele está lá na maldição de Moisés, lá na maldição de Deuteronômio capítulo 28. Então não se deve fazer isso. Volto a dizer, por que Jesus foi apresentado a Deus? Porque ele era israelita e nós somos gentios. Os nossos filhos são gentios. Não deve praticar essas coisas. Amém? Então eu deixo aqui esse vídeo. Se foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. E até a próxima, se Deus assim permitir. E eu deixarei alguns vídeos no final. Se for do seu interesse, é só tocar nele e assistir. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.